Olá, seja bem-vindo ao meu canal do YouTube. Hoje eu vou compartilhar com vocês algumas dicas para começar a gostar de ler. Meus amigos, gostar de ler. Você é uma daquelas pessoas que foi obrigada a ler clássicos da literatura brasileira na adolescência e achou a tarefa chata e densa? Você não está sozinho, mas ler não precisa ser uma tortura. Com algumas dicas e truques, você pode transformar a leitura de uma tarefa chata a um prazer. Neste vídeo compartilharei com você algumas dicas e truques para tornar a leitura um hábito, como escolher os livros que você vai adorar e como criar um ambiente de leitura confortável. No final desse vídeo você estará no caminho certo para ser um leitor voraz. Eu não sei você, mas talvez alguns se identifiquem com o que eu vou contar agora. Eu me lembro, eu devia ter uns 14, 15, nessa faixa aí, 15, 16 anos. Eu estava lá no meu quarto e tinha que ler um livro chamado Olhai os Lírios do Campo, de Érico Veríssimo. Uma leitura chata, densa, descrição de cenários, paisagens, poucos diálogos, em suma, um livro chatíssimo. Só que eu tinha que ler, eu era obrigado. Eu tinha prova no dia seguinte e mesmo que eu não estivesse entendendo nada, eu estava ali lendo, né? Não sabia a importância, não sabia nem direito de que se tratava ler, né? Você acha que ler é só juntar sílabas? Mas enfim, o nosso sistema brasileiro estava me transformando num cara que ia detestar a leitura durante um bom tempo, né? Mas hoje, mais maduro, eu me tornei um cara viciado em leitura. Eu leio vários livros ao mesmo tempo, mas sempre estou lendo aquilo que eu estou com vontade de ler naquele dia, porque é a regra número 1 para você se tornar um bom leitor. Você não é obrigado a ler o que você não gosta. Se você começou a ler um livro e não está gostando, bota ele de lado e pega outro. Você não é obrigado a terminar. Tem gente que é assim, não, eu comecei a ler, eu tenho que terminar de ler. Não tem nada disso, ninguém lhe obriga não. Ler é prazer. Se não está te dando prazer, bota de lado, para e vai fazer outra coisa, então vai procurar outro livro. Você está aqui porque provavelmente você quer criar o hábito da leitura. Então você vai ver por aí que existe que o pessoal te diz o seguinte, comece a ler, escolha um local confortável, leia 5 minutos por dia, quando os 5 minutos por dia não for suficiente, você passe a ler 10, passe a ler 15, 20, 25, 30, mas não force, né? Faça de forma natural. Essa dica é legal, começa a ler 5 minutos por dia, todos os dias, de repente você vai ver que, vou terminar aquela página, tá? Outra dica que você vê o pessoal dando por aí, mas essa eu já nem gosto muito, e vou explicar porquê. Eu leio um capítulo por dia. Ler um capítulo por dia não é legal, pelo menos para mim não é legal. Por quê? Às vezes tem capítulo que tem 10 páginas, tem capítulo que tem 5 páginas, tem capítulo que tem 30 páginas, e você só tem 5 minutos para ler. Como é que você vai ler tantas páginas de uma vez só? É uma estratégia que eu não recomendo, principalmente para quem está começando. Se eu pudesse recomendar uma técnica, seria ler uma página por dia. Leia uma página por dia, todos os dias. Por que uma página por dia? Porque você engana seu cérebro. Você começa com uma, daqui a pouco você está lendo 2, 3, 4, 5 e você não para mais. Você não pode ler por ler. O que eu chamo de ler por ler é você passar a vista e dizer que leu. Não é assim. Você tem que ler e compreender o que você está lendo. Se você está lendo e não está compreendendo, você não está lendo, você está perdendo tempo, né? Resumindo, é o seguinte. Primeiro, se obriga a ler uma página. Não é você que está começando. Se obriga a ler uma página por dia, só uma. E vai evoluindo devagarzinho conforme vai te dando vontade. Segundo, marque um horário. No começo você marca horário. Se você tiver muita dificuldade, melhor pela manhã, porque a mente está mais fresca. Mas não seja rígido, né? Aqui, porque às vezes você estabelece um horário, não consegue cumprir, e aí você começa a se sentir culpado porque não está cumprindo o horário, e aí é pior. Não é isso. Seja flexível. Não deu para ler de manhã, ler de tarde, ler de tardezinha, ler a caminho do trabalho, mas se obrigue a ler todo dia. É importante, eu demorei para aprender a ler sentado. Por que ler sentado? Porque ler deitado vai lhe induzir ao sono. A leitura ela diminui a frequência do seu cérebro. E já que você está deitado, deitar está relacionado a dormir. Se você deita com o livro, provavelmente você vai estar dormindo no meio da primeira página, né? Então leia sentado. E outra coisa que é ruim de ler deitado é que você não consegue fazer anotação. 4. Tenha caneta e faça anotações no livro. Sublinhe, risque, rabisque, teve uma ideia,
escreva a ideia do lado, viu um trecho que você achou interessante, sublinhe um trecho. Por que fazer isso? Isso vai lhe poupar tempo no futuro. Depois que você já tiver lido uma quantidade maior de livros, você pode querer se lembrar de alguma coisa que você leu em um livro lá atrás e você não sabe onde está. Aí você vai perder tempo tendo que reler alguns capítulos para poder localizar aquele trecho específico. Se você sublinhou como o dia que você gostou, é muito mais fácil você fazer a remissão, você não perde tempo. Né? Então rabisque mesmo, meus livros são tudo riscados. Né? Agora, tem um detalhe, se o livro foi emprestado, você não vai fazer isso, você vai devolver o livro da forma como você pegou, porque geralmente as pessoas elas têm um certo ciúme dos seus livros, né? Ela começa a ter uma relação ali com o livro e ela não quer. Enquanto um livro que se conecta a você, se envolva com a história. Ah, mas eu não sei, não faço ideia, eu nunca li. Pronto, converse com um amigo seu, um familiar que você sabe que gosta de ler, pergunte ele se tem algum livro legal. Ele vai lhe indicar um livro bom, você vai ver que tem livro que você começa a ler e você não quer que ele termine, porque você está tão apegado ali à narrativa, aos personagens da história, que você não quer parar de ler. Dica 6. Comece por livros pequenos, não pegue um livro muito grande para você ler, pegue um livro curto. Né? O seu cérebro está ainda se ajustando à leitura. Mas se desafie, né? Que é a dica 7. Procure ler todos os dias sem falta. Se faltou um dia, não se puna, comece no dia seguinte, mas sempre leia, né? Se desafio, a mente gosta de desafio. A dica 8, que é uma dica bem legal para você que tem que começar a ler agora. Converse com seus amigos sobre o que você está lendo. Você vai se tornar uma pessoa mais interessante, né? Vai estar contando uma história, algo que você aprendeu, algo que você viu legal, uma frase que você achou interessante, fez você fazer uma reflexão. Converse com seus amigos. Você vai se tornar uma pessoa mais interessante. Talvez essa seja uma das melhores coisas da leitura, você aumentar o seu cérebro, se tornar uma pessoa interessante. E seja persistente, né? Até você atingir o seu objetivo. Vou te explicar o poder de você ler todo dia. Se você começa a ler todo dia, você chegar ao ponto de você ler 20 páginas por dia, em 10 dias você vai estar lendo um livro. Em um mês você vai estar lendo 3 livros de 200 páginas cada um. Em um ano você leu 36 livros. 36 livros. Tem gente, pessoal, que não lê um livro em um ano, 2 anos não lê um livro. Percebe como você vai aumentar o seu horizonte? Achou interessante as coisas que você viu nesse vídeo? Curta, compartilhe com seus amigos e comente aqui abaixo se essas dicas foram úteis para você, ou se você tem alguma dica, né, que eu não tenha citado aqui no vídeo e que você acha útil, né? Me ajude também, eu gosto. Valeu? Mulher Maravilha manda lembranças para vocês.